Vamos começar a primeira leitura da Torá, o famoso e querido livro de Bereshit, Parashá Bereshit, primeira leitura, capítulo 1, versículo 1, primeiro passugo da Torá. Em relação aos estudos diários do Rumash diário, o estudo da Parashá Bereshit muda de cada ano conforme o dia que cai da semana, o Simchat Torá e o Shabbat Bereshit. Então nós vamos ensinar dividido por porção, porém quantas porções devem ser estudadas em cada dia, isso é relativo para cada ano. Bereshit bara Elokim, no princípio da criação, que Deus criou o céu e a terra. Falou Rabi Yitzhak, não era para começar a Torá somente da primeira mitzvah para o povo, que é a Chodesh Hazelachem, de santificar o mês, a lua nova, que é a primeira mitzvah que o povo de Israel foi ordenado. Por que motivo a Torá começa com Bereshit? Exatamente porque Deus deu força para o seu povo, para dar a herança dos povos, a terra de Israel, que foi dada para o povo de Israel. Que se os povos falarem para os judeus, vocês são ladrões, vocês conquistaram a terra dos 7 povos. A terra de Israel, ela era antes dos 7 povos. Então, os judeus respondem, toda a terra é de Akadosh Baruch Hu. Ele criou o mundo e ele deu para aquele que ele acha correto nos seus olhos. Então, por algum momento, na sua vontade, ele deu essa terra de Israel para esses 7 povos e com essa mesma vontade ele também tirou deles e deu para a gente. Então, o livro de Bereshit, a história toda, vem mostrar a criação do mundo, vem mostrar como Hashem é dono desse mundo e ele deu a terra de Israel para o povo de Israel como uma herança eterna. Bereshit bara, diz Urashi, esse passuco que ele está pedindo, me explique. Porque, como os sábios explicaram, o que quer dizer Bereshit? Por conta da Torá, que é chamado de Reshit, marcou o início do seu caminho, e por conta do povo de Israel, que é chamado Reshit, votou o início do seu cereal, do seu produto. Por que eu tenho que falar isso? Bet Reshit, 2 princípios, 2 motivos para criar o mundo. Porque se a gente fosse explicar literalmente, então você vai explicar da maneira seguinte: Bereshit, Briat, chamava-se no princípio da criação do céu e da terra. Então a terra estava vã e vazia, a escuridão, e Deus disse a Hashem, e haja luz e tudo isso. Mas a Torá não vem falar a ordem da criação, qual veio antes, porque se fosse, deveria estar escrito assim, Barishoná, no início, Deus criou o céu e a terra. Porque Reshit é o princípio de algo. Sempre a palavra Reshit na Torá está sempre conectada com alguma outra palavra. Como, por exemplo, Bereshit Mamlech Yehoiakim, no início da realeza de Yehoiakim. Reshit Mamlachto, Reshit Degancha, no início do teu cereal. Então, aqui também, no princípio do quê? Do Bará Shamavar, da criação do céu e a terra. Então, por mais que escrito Bará, é como se tivesse escrito Bereshit Berô, no início da criação. Igual Tchilat Diber Hashem Behoshea, no começo, o primeiro momento que Deus falou com Hoshea, ou seja, o início da fala dele foi assim assado. Então, se você falar que vem falar a ordem, e querendo dizer Bereshit, que no início Deus criou esse, e aí você vai falar que, na verdade, isso aqui é um passuco resumido, que é muito comum na Torá ter um passuco que ele encurta a sua língua, fala menos uma palavra, menos várias palavras, como, por exemplo, que não fechou as portas do meu ventre, não falou quem fechou. Ou outro versículo, Isai Tchel Damesek, vai aguentar, vai receber o exército de Damesek, não falou quem vai receber. Ou outros versículos, Yachrosh Babkarim vai arar com o gado, quem vai arar não está escrito. Tem vários versículos, né, que assim, que são Tzarim, que são curtos e resumidos. Magid Mereshit Harid conta do início o final. Quem é que conta? É Deus, mas não fala no passuco explicitamente. Então, se você falar que é a mesma coisa, que aqui está querendo falar da ordem, que no início foi criado assim assado, então você vai ter uma questão, porque a água a gente sabe que ela já existia, porque está escrito Veruach Elokim Merachef Priyamayim, que o Espírito Divino estava pairando sobre a água. Em nenhum momento a Torá falou sobre a criação da água. Então, quando que foi? Você vê que a água já existia antes. E outra coisa, o céu, está escrito que Shamaim forma as palavras Esh Umaim. De Esh Umaim forma Shamaim, que é fogo e água, para fazer o céu. Então, se Bara Elokim está Shamaim Vetaret, sinal que já tinha a Maim, já tinha água e já tinha o fogo. Então, você é obrigado a falar que a Torá não está querendo dizer a ordem de quem veio antes, quem veio depois. E sim está querendo falar que no princípio da criação foi assim assado. Bara Elokim, por que usa esse nome de Elokim e não o nome tetragrama de Deus, o Kevavkei, o nome tradicional usado sempre? Porque no início Deus pensou criá-lo com a severidade, com a limitação, com a ocultação. Ele viu que o mundo não ia aguentar, então ele colocou, Rachamim colocou a piedade e misturou com a severidade, com a lei. Por isso está escrito no final, quando Deus Elokim, Hashem Elokim, fez terra e céu, ou seja, usou as duas coisas.
Obviamente, quando a gente fala que Deus pensou no início, não quer dizer que ele mudou de opinião, e sim que no desencadeamento, na ordem das coisas, começou de uma certa maneira, depois teve isso, ou seja, teve essa mistura de bondade e severidade para criar o mundo, ao mesmo tempo a manifestação divina para criar o mundo, e ao mesmo tempo a camuflagem, a ocultação exatamente para criar esse mundo limitado como ele é. E a terra estava vã e vazia, a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, sobre as faces das águas, seria a tradução. Tohu vavou, a palavra tohu é linguagem de tema, de espanto, de assusto, ou seja, a pessoa ela fica assustada e ela fica pasma sobre o bohu, sobre o quanto vazio tá. Tohu seria em francês arcaico astrudishon e bohu é linguagem de vazio, de sem nada. Al-Pnei Tehom, sobre a água que estava sobre a terra, então seria o abismo, seria os lençóis freáticos e tudo isso. O Espírito de Deus estava pairando, o trono do Kavod estava no ar, pairando sobre a água, com o Espírito, com a expressão da boca, de Baruch Hu, Ruach Piv, o sopro da boca e com o seu dito. Ou seja, Deus falou e por isso aquilo ficou igual uma pomba que está pairando sobre o ninho. Então, o Espírito Divino, o trono divino estava pairando com o sopro, com o dito de Hashem que estava fazendo aquilo ali ficar, não cair, ficar ali pairando. E disse Elohim que haja or, que haja luz, e foi luz. E viu Hashem a luz que ele era boa, que tov, e Deus separou entre a luz e a escuridão. Também isso a gente precisa de explicações de Agadá, explicações mais esotéricas. E Hashem viu que a luz não era apropriada para os Rechaim, para os perversos usarem, separou para os Sadiquim, para o mundo vindouro, para o futuro. Pelo literal, do que está querendo dizer? Ele viu que a luz ela é boa, e já que ela é boa, não é correto, não é digno ela e a escuridão estarem sendo usadas, estarem funcionando misturado, por isso que determinou o momento, o tchum, a limitação no dia para a luz e na noite a escuridão. E Hashem chamou a luz de dia, a escuridão de noite, e foi dia, Yom Echad, o dia número 1. E aqui a gente vê que no judaísmo começa pela noite, vai Erev, vai Boker, sempre o Shabbat começa na sexta-feira à noite, sempre começa pela noite. Yom Echad, se a gente for olhar a linguagem da Parashá na continuação, fala Yom Sheni, Yom Shlishi, o segundo dia, o terceiro dia, então eu deveria falar Yom Rishon, o primeiro dia, como está explicado nos outros dias, segundo, terceiro, quarto. Por que falou Echad, dia 1? Porque a Kadosh Baruch Hu, ele estava único no seu mundo, nem os anjos ainda não tinham sido criados, que foram criados no segundo dia, de acordo com uma explicação, assim é explicado no Bereshit Rabbah, no Midrash. Então, Yom Echad, naquele dia, só existia Hashem. E disse Elohim no segundo dia que haja um firmamento dentro da água que separe entre água e água, ou seja, águas superiores, águas inferiores. E Hirakia será o firmamento, ou seja, vai fortificar esse firmamento, por mais que já no primeiro dia já está escrito chamar em vários, céu e terra, mas ainda estavam úmidos e eles realmente solidificaram, realmente ficaram fixos no segundo dia do grito, da bronca de Akadosh Baruch Hu, modo de falar, quando ele disse Hirakia, então aquilo ali congelou, aquilo ali solidificou. Por isso está escrito que a Mudei Shamai Mirofafo, que as colunas dos céus estavam fracas, estavam frouxas no primeiro dia. Mas no segundo dia, Itmehu Migarator, se assustaram do grito de Deus, como uma pessoa que ela fica pasma e assustada de alguém que está gritando com ela, e ela fica parada. A mesma coisa, Hashem mandou o céu ficar firme, o firmamento não ficar mais frouxo. Dentro da água, Betor Ramai, uma expressão que seja o firmamento dentro da água, não é dentro misturado, e sim no meio da água, como no meio das águas. Como assim? Existe uma distância, uma separação entre as águas supremas, águas superiores para o Uraquia, para esse firmamento, assim como tem entre o firmamento e as águas que estão na terra. Então aqui você vê que eles estão realmente pendurados no dito do rei, ou seja, totalmente, porque Hashem falou que tem que ser assim, não tem nada físico que está segurando. Obviamente que todo assunto de Bereshit tem muitas coisas que são espirituais, que não dá para a gente explicar exatamente como é que é, totalmente são segredos, chamado Maaseh Bereshit. Assim o Ramban e vários outros escrevem. E Hashem fez o firmamento e separou entre a água que estava embaixo dos céus e a água que está em cima do firmamento, e foi assim. Ou seja, ele fez no sentido dele consertou, colocou da maneira correta como ele tinha que ficar posicionado. Isso é o chamado asiyah, fazer no sentido de arrumar, deixar correto, como o Veastai Tziponiah fez suas unhas, ou seja, deixou as unhas grandes e tal. Me'alar aqui é acima do céu, não está escrito sobre, e sim me'al, de sobre, porque eles estão realmente penduradas no ar. E por que não está escrito kitov,
no segundo dia, que Deus viu que era bom, que primeiro que não terminou a questão da água até o terceiro dia, que tem a questão da terra separar para poder ver a terra, então a ideia toda da água ainda não se concluiu. E ele começou no segundo, e algo que não se completou, ainda não dá para falar que ele está completo, que ele está bom. E no terceiro dia completou a ideia da água porque apareceu a terra. E também começou e completou o outro trabalho das árvores, tudo isso. Por isso que Deus falou duas vezes que Tov, uma pela questão do segundo dia e outra pela questão do trabalho do próprio dia, do terceiro dia. Além da explicação famosa que separação, divisão, não é que Tov, não é bom. Como no segundo dia foi a separação de uma água com outra água, então por isso que não falou que Tov. E Hashem chamou por aqui esse firmamento de Shamaim, de céus, e foi noite, foi dia, o segundo dia. Porque o nome Shamaim, três explicações. Eu posso ler Samaim, que ele aguenta, carrega água, Shamaim, lá tem água, ou Esh Umaim, fogo e água, que misturou os dois, e dele Hashem fez o Shamaim, os céus. No terceiro dia, disse Hashem, vão se reunir as águas debaixo do céu para um local, e dessa maneira vai ser visto aí abaixar os continentes, a terra, a parte seca, vai e foi assim. Vão reunir as águas, porque as águas elas estavam espalhadas sobre toda a terra, e aí Hashem reuniu nos oceanos, que é o Yam HaGadol, chamado o Grande Mar, de todos os mares, os oceanos, e aí apareceu a terra. E Hashem chamou a abaixar a parte continente, a parte seca de terra, e para a reunião das águas chamou de Yamim, dos mares, dos oceanos, e Hashem viu que Tov, que bom que era. Porque Yamim, se afinal é um Yam só, é um oceano só, né, está conectado de várias maneiras, somente o que? Não é igual o gosto do peixe que sobe do mar em Yako para o gosto do peixe que sobe em Aspame, ou seja, você vê que cada lugar tem a sua característica, tem a sua diferença. Então são Yamim, são várias águas, vários mares diferentes, por mais que tudo está interligado. E disse Hashem que a terra faça a vegetação crescer, as ervas que dão sementes, árvores frutíferas que fazem frutas de acordo com a sua espécie, e também aquilo que se encontra a sua semente na terra, e foi assim. Tatsheh Haaretz vai fazer vegetar, vai fazer crescer Deshe, Esev. Diz Urashi, Deshe não quer dizer Esev, e nem Esev quer dizer Deshe. E não podia falar Ta'asiv Haaretz, que seria que a terra vai sair ervas, porque existem vários tipos de vegetação. Cada uma chamada tal erva, tal planta, e não é igual. Agora, Deshe é a linguagem geral da vegetação da terra, que ela tem vários tipos. Então, Tatsheh Haaretz, que a terra se encha de vegetação e vai cobrir como uma roupa, como está se vestindo de várias ervas, de vários tipos de planta. Na linguagem de francês arcaico, é chamado arvoritz, né, que é arborizar, todos misturados, e cada raiz por si, cada tipo de planta é chamado separadamente de Esev. Mazria Zera, que vai crescer a sua semente para poder plantar num outro local, ou seja, a própria planta vai ter uma semente que vai ser usada para plantar novamente. Etzpri, árvore fruta, seria árvore frutífera, mas o gosto da árvore seria igual ao gosto da fruta. Na verdade, a terra acabou não fazendo dessa maneira, e sim, Etz Osepri, como está explicado, que saiu uma árvore que fazia um fruto, e não árvore fruto, já que o ser humano foi amaldiçoado pelo seu pecado, também ela foi lembrada pelo seu pecado e foi amaldiçoado. Como assim a terra pecou? Obviamente tudo isso aqui é uma alusão, não foi da maneira completa, exatamente porque o ser humano também pecou, acabou também que a terra não fez da maneira completa. Mas óbvio que a terra não tem vontade própria para fazer diferente de Deus, e sim dessa maneira que era para acontecer. A Shezarubô, que a sua semente está nele sobre a terra, ou seja, a semente e o caroço de cada fruta, que delas a árvore cresce quando vão plantar. E assim realmente a terra tirou a vegetação de vários tipos de plantas que fazem a sua semente de acordo com a sua espécie, e uma árvore que fabrica o fruto que você semeia com ele também, ou seja, tem a semente dentro do fruto também, de acordo com a espécie, e Hashem viu que bom, que tov. Por mais que não está escrito lemineu para a sua espécie nas plantações, nas ervas, na ordem, está escrito em relação às árvores, já que eles escutaram que as árvores foram ordenadas, elas fizeram uma dedução lógica. Obviamente que isso aqui está falando que o mazal, o signo, o anjo, alguma coisa daquelas plantas fizeram essa dedução, como está explicado na Haggadah, nas explicações, na Gemara de Hulin. Ou seja, se as árvores, que elas já são separadas por si naturalmente, Deus escreveu que saia de acordo com a espécie, então ervas, que é tudo mais misturado, elas também fizeram a dedução que obviamente precisavam ser separadas cada espécie. E foi noite e foi dia, o terceiro dia.
E no quarto dia, Hashem disse que seja as luminárias no firmamento do céu para separar entre o dia e a noite, e vão estar como sinais e para as festas, para dias e para anos. Ou seja, vão estar as luminárias no céu. Desde o primeiro dia elas já foram criadas. Quando Deus criou o mundo, Bereshit, Bara Elokim, Tashemai, Vetar, já criou tudo. No quarto dia, Hashem ordenou para elas serem penduradas, serem colocadas no firmamento, na órbita. E assim tudo foi criado no primeiro dia e foi só fixado cada dia, onde que deveria ou como ficaria. Por isso está escrito Etashemaim, os céus, ou seja, tudo, inclusive o que tem no céu, Ve'etaretz, e a terra, inclusive ou as outras ramificações e constelações da terra, tudo já foi criado no primeiro dia. Yehi Meorot, a palavra Meorot está faltando um Vav. Por quê? Porque a quarta-feira a gente pode ler como Meirá, de maldição. É um dia que tem uma maldição para ter áscara, uma doença de asfixia nas crianças. Por isso está escrito que na quarta-feira eles faziam jejuns pela áscara para não ter nas crianças. Para separar entre o dia e a noite. Mas como assim? A gente está estudando o tempo inteiro que foi noite e foi dia, foi noite e foi dia. Se só na quarta-feira que foi colocado os astros na órbita, então como que era a separação? Então, na verdade, isso só aconteceu, essa separação de dia e noite feita pelos astros, só foi depois que foi escondido a luz inicial que Deus criou, que no início, nos 7 dias da criação do mundo, a luz e a escuridão iniciais ficaram juntas, tanto de manhã, tanto de noite. E depois que acabou esses 7 dias, que começou a valer de acordo com o Sol e com a Lua. Então isso que a gente estudou antes, que Deus viu que a luz era boa e ia esconder, isso foi só depois dos 7 dias. Serão como sinais, porque quando as luminárias elas estão sendo castigadas, modo de falar, ou seja, quando tem eclipse, que elas são cobertas, isso é um sinal ruim para o mundo, como está escrito, meu tota chamai mal terrato, não temam dos sinais dos céus, porque quando vocês fazem vontade, é Kadosh Baruch Hu, você não precisa se preocupar com esse castigo, mas sinal que tem alguma preocupação aqui, mas quando a gente está fazendo os mitzvot, a gente não precisa ter medo desses sinais, dessas datas. Lemoadim pelas festas, isso aqui já está falando do futuro, que o povo vai ser ordenado a fazer as festas, e vão ter que contar pela lua nova, o calendário, o dia de Rosh Chodesh, o dia que vai ser Pesach, o dia que vai ser Shavuot, etc, etc. Leamim para os dias, o sol metade do dia e a lua outra metade, então você tem os dias sendo pelos astros. E anos, depois de 365 dias, por outra versão, e 1/4 de dia, que é o tempo do ano solar, então vai completar o ciclo do sol com 12 signos que estão servindo eles, que estão servindo os astros. Isso é um Shana, um ano, e aí volta mais uma vez fazer o ciclo na sua órbita como a primeira vez. E aí vão ser luminárias no firmamento do céu para iluminar sobre a terra, e foi assim. Ou seja, fora de tudo que a gente falou, os astros servem para iluminar o mundo. E Hashem fez as 2 luminárias grandes, a luminária grande para dominar, governar durante o dia, e a luminária menor para dominar durante a noite, e as estrelas. No início fala 2 luminárias grandes, logo depois fala a luminária maior e a luminária menor. Como assim? Shavim Nivru, eles foram criados iguais, e depois a lua foi diminuída por conta dela ter acusado e questionado, falar não pode 2 reis numa coroa só, então por conta disso ela foi diminuída. Obviamente que existem explicações espirituais que simbolizam cada coisa disso. E as estrelas, por conta que ele diminuiu, a lua, então ele aumentou as suas constelações, colocou várias estrelas para apaziguá-la, acalmar a consciência dela. Obviamente, de novo, isso tudo tem significados espirituais do que isso simboliza. Hashem colocou esses astros no firmamento do céu para iluminar sobre a terra e para governar de dia e de noite, para separar entre a luz e a escuridão, e viu Hashem que bom, que tov, que estava aquele trabalho todo. E foi noite e foi dia, o 4º dia. No 5º dia, Hashem disse que a água vai fazer crescer todo tipo de alma viva, e a ave vai voar sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Nefesh Hayah, alma que tem vitalidade. Sheretz, tudo aquilo que é vivo, que não é alto da terra, chamado de Sheretz. A palavra Sheretz dá a entender rastejante, mas aqui não é só os rastejantes mesmo. Então, por exemplo, nos voadores seriam mosquitos, nos insetos, por exemplo, formigas, ou besouros, ou minhocas. Nas criaturas um pouco maiores seria, por exemplo, o rato, lagarto, coisas assim. E também os peixes, que eles também não saem de onde eles estão ali, eles não são altos fora da água, fora da terra. E Deus criou os grandes peixes do mar e toda a alma viva que rasteja, que cresceu sobre a água para suas espécies. De novo, Romesse no sentido que não é alto, e todo voador de asa para sua espécie. E Hashem viu que bom. Taninim são os grandes peixes do mar,
pela Agadá, pela parte esotérica, seria o Leviatã com o seu par, que Deus criou o Leviatã, macho e fêmea, e matou a fêmea e salgou ela para o Sadequim, para o mundo futuro, porque se o Leviatã tivesse realmente reproduzir, então o mundo não ia aguentar pelo tamanho que eles são. Nefesh HaChayá, a alma que tem Hayut, que tem vitalidade. E Hashem abençoou eles e falou: frutifiquem, cresçam e preencham as águas nos mares, e também a ave deve crescer e aumentar na terra. Já que eles são sempre caçados, eles estão sempre diminuindo, precisaram dessa brachá. Na verdade, também as Hayot, os animais silvestres, também precisavam dessa brachá, que as pessoas gostam de caçar, mas por conta da cobra, que futuramente ia ser amaldiçoada, então não abençoou, para a cobra não estar inclusa nessa brachá. Pru, linguagem de frutos, seja, fazem frutos, seja, reproduzir. Urvu, não só um filho, e sim muitos, aumentar, ou seja, não só um gerar um, e sim gerar vários. E foi noite, e foi dia, o quinto dia. No sexto dia, disse Hashem que a terra tire e extraia a alma com vitalidade para a sua espécie, animais e rastejantes, e aqueles que vivem na terra de acordo com a sua espécie, e foi assim. Como o Rashi já explicou, tudo foi criado pelo dia, só tinha que tirar, totzear, estava tudo ali, de alguma maneira embutido na terra, teve que expressar, tirar aquilo para fora. Nefesh Hayá, mesma explicação, que tem vitalidade. Remes são os shatzim, são aqueles rastejantes, que eles são baixinhos, que eles rastejam sobre a terra, parece como estão se arrastando pela terra, não dá para perceber como eles estão andando. Então a linguagem de remes e sheretz é kunbrish, em francês arcaico, seria os rastejantes. E Hashem fez os animais silvestres da terra para suas espécies e os animais comuns para suas espécies e todo rastejante da terra de acordo com a sua espécie. E Hashem viu que bom. Como assim fez? Estabeleceu eles na sua formato, na sua estatura, ou seja, completou ali a maneira como eles tinham que ficar, os animais, os rastejantes e tudo isso. E disse Hashem, faremos o homem no nosso semblante, como a nossa imagem, e eles vão dominar nos peixes do mar, e nas aves do céu, e nos animais, e em toda a terra, em todo rastejante que rasteja sobre a terra. O ser humano, ele veio para cuidar do mundo, para controlar o mundo. Nascer Adão, porque faremos o homem. Aqui a gente tem a humildade, a Kadosh Baruch Hu, a gente aprende aqui uma lição para nós. Já que o ser humano, ele é no semblante dos anjos, os anjos iam acabar tendo inveja dele, por isso Hashem se aconselha com eles, por mais que ele não precise desse conselho. E quando ele julga os reis, ele também se aconselha com a sua comitiva. Assim a gente encontra em Ahav, que Michal falou: eu vi Hashem sentado no seu trono com as constelações do céu do lado direito dele e à esquerda dele. Será que existe direita e esquerda para Kadosh Baruch Hu? Não existe espaço, não existe nada disso. Somente direitos são aqueles que estão falando para o mérito, estão defendendo, e para a esquerda aqueles que estão falando para a culpa. Assim também a gente encontra outro versículo que com o decreto dos sagrados, dos anjos, com a palavra dos sagrados, ou seja, que a comitiva, os anjos estão dando opinião também. Aqui a mesma coisa, ele pegou a sua comitiva e pediu permissão. Ele falou: nos Supremos já tem alguém como a meu semblante, ou seja, sempre está revelado nos Supremos, e não tem alguém no semblante de Deus nos inferiores, então isso vai ter uma inveja, um ciúme na criação do mundo. Então o ser humano está aqui para representar Hashem no mundo, para representar da melhor maneira. Nascer Adão, faremos o homem, por mais que eles não ajudaram na formação dele, e isso dá espaço para os renegados para questionar e dominar e falar: não, tá vendo? Existe mais de um Deus ou alguma coisa assim. A Torá não deixa de escrever isso para ensinar o caminho da terra correto, uma educação correta, um caminho de humildade, que o maior deve pedir a opinião do menor. Hashem não precisa, mas Hashem escreve isso exatamente que se você lá na frente tiver uma posição alta numa empresa ou um juiz ou como assim, pega a opinião também de uma pessoa mais simples. Se tivesse escrito Esse Adam, farei o homem, então não dá para entender que ele está falando com o seu tribunal, somente consigo mesmo, só pode falar para si mesmo: eu farei tal coisa. E a resposta para esses renegados está escrito logo do lado: vai vrait Adam, e Deus criou Adam, e não vai vreu. Então quem quer errar consegue, mas quem quer acertar, quem quer ver a verdade, também consegue. Betsalmeino, Betfus, no nosso formato, Kidmuteno como nosso semblante, ou seja, que vai ter entendimento, o ser humano tem coisas especiais, igual dos anjos, igual de Akadosh Baruch Hu. Veridu Bedgatem, a palavra redu tem linguagem de iridu e de domínio, e também de heridade, descer, porque se o ser humano ele é refinado, ele tem mérito, ele consegue dominar os animais no bom sentido. Se ele não é refinado e não tem méritos, ele acaba sendo pior e rebaixado perante eles, e o animal silvestre acaba dominando nele e atacando o ser humano.
E Hashem criou o ser humano no seu semblante, no semblante de Deus ele criou ele, macho e fêmea ele criou a eles, Otam, no formato feito para ele, ou seja, tudo foi criado com fala. O ser humano foi criado com as mãos, ou seja, uma conexão mais forte. Quando está escrito no Teilim, Vatashta lá e Kaper, você colocou sobre mim as tuas palmas. Óbvio que tudo uma alusão, uma maneira de falar. Então, igual uma moeda que é feito com marca, que é cunhada, que é chamado coin, belaz, assim como coin também é uma palavra para moeda, assim também o ser humano foi cunhado no semblante de Deus, na forma de Deus, ou seja, tudo isso é uma maneira de mostrar que foi feito com carinho especial, uma revelação especial. Como o versículo fala de Taper, que Homer Rotam, como matéria que é feita no carimbo, né, que quando você coloca o carimbo de um lado, se está saliente, então você vai aparecer profundo, se tiver alto relevo, vai aparecer profundo, se estiver profundo, vai aparecer como alto relevo. Betzelem Eloquim barautou, no semblante de Deus, ele criou ele. Aqui ele está falando que essa semblante feito para ele é o semblante do seu Criador, é algo muito profundo. Homem, macho e fêmea criou eles. Lá na frente está escrito que Deus pegou um dos seus lados e criou a Havá. Então, explica o Midrash que eles foram criados com 2 rostos inicialmente, depois foi dividido. Ou, literalmente, seria falar que ele foi criado realmente na sexta-feira, mas como foi criado vai falar logo depois, que foi criado primeiro de uma maneira e depois separado em 2. E Hashem abençoou eles e disse para eles, Hashem, frutifiquem, multipliquem e preencham essa terra e dominem ela, eles vão dominar os peixes do mar e as aves do céu e todo animal que esteja sobre a terra. Vechiv Shua, está escrito sem o Vav depois do Shin, para te ensinar que o Zahar tem que ver que tem que conquistar, o macho tem que conquistar a fêmea, ou seja, a mulher não deve sair demais, e sim o homem tem que procurar ela, e também vem te ensinar que o homem tem a mitzvah de ter filhos e não a mulher. E disse Hashem, eis que eu dei para vocês toda erva que tem semente, que tem sobre a terra, toda árvore que tem frutos da árvore, que também com semente para plantar, tudo isso é para vocês comerem, e para todos os animais da terra, e para todas as aves do céu, e para todos os rastejantes da terra que tem alma com vitalidade, todas essas plantas vocês podem consumir, e foi assim. Ou seja, aqui a gente está comparando, Deus está deixando igual, que o ser humano pode comer e os animais podem comer das vegetações. Aqui a Hashem está equiparando o ser humano e os animais, que todo mundo pode comer da vegetação, das plantas, e não permitiu a Adão e a sua esposa matar nenhuma criatura para comer carne. Somente os dois iam comer vegetação. Quando veio Noah, os filhos de Noah, aí Deus permitiu comer a carne, como está explicado lá, que foi permitido igual comer a vegetação, igual a Adão Rishon, que eu deixei ele comer as plantas, agora ele pode, a partir de Noah, lá na frente a gente vai estudar, que foi liberado consumir a carne. E viu Hashem tudo o que ele fez, eis que estava muito bom, e foi noite, e foi dia, o 6º dia, Yom HaShishi, por ter escrito HaShishi com esse rei a mais, para falar que foi uma condição que Deus fez com a criação do mundo, que se o povo você vai receber a Torá, que tem 5, Hamishá, vamos tirar 5 partes da Torá, que é o Hashishi, o rei é 5, então tudo bem, aí o mundo tem sentido existir. Outra explicação, Hashishi, o 6º dia, ou seja, tudo ficou pendente, esperando até o dia 6 de Sivan, que era para receber a Torá, que também, se não tem a Torá, não tem por que o mundo existir. Vairulu, e se concluíram os céus e a terra e todas as suas constelações, e Hashem concluiu no 7º dia o seu trabalho que ele fez, ele cessou, parou de trabalhar no 7º dia, todo o trabalho que ele fez. Rabi Shimon diz, o ser humano de carne e sangue, ele não sabe os seus momentos, ele precisa aumentar do rol sobre o Kodesh, ele precisa começar o Shabat um segundo antes, porque ele não sabe qual é o relógio exatamente, mas a Kadosh Baruch Hu, ele sabe cada segundo, cada momento. Então ele entrou como um fio de cabelo. Parece como se ele tivesse feito algo no Shabat, mas na verdade ele fez tudo na sexta-feira. Outra explicação, o que o mundo faltava? Faltava o descanso. Veio o Shabat, veio o descanso, e assim concluiu o trabalho com o descanso do Shabat, mas não foi criado nada no Shabat. E Hashem abençoou o 7º dia e santificou ele, afinal, nele Deus parou de todo o seu trabalho que ele fez, Shebará Eloquim Lassot, que Deus criou para fazer. Hashem criou o mundo para você fazer algo maravilhoso com isso. Abençoou e santificou, abençoou com o man, que todos os dias da semana caía o man, um homer para cada cabeça, a quantidade de um homer, e na sexta-feira caía o dobro. E também santificou com o man, porque o man não caía no Shabat. E o passuco está falando já do futuro. Mesma coisa, a gente prepara a nossa comida na sexta-feira, a gente prepara tudo. No Shabat não é dia de cair man, não é dia de trabalhar, não é dia de arrumar a parnassá. Essa é sagrado. Shebará Eloquim Lassot, Deus fez
criou para fazer. Como assim criou para fazer? O trabalho que era apropriado para fazer no Shabat, Deus já fez na sexta-feira, já dobrou na sexta-feira, como está explicado no Bereshit Rabbah. Tem aquela famosa explicação que Hashem criou o feijão para você fazer a feijoada, Hashem criou o trigo para você fazer um bolo, Hashem criou um mundo perfeito para vir o ser humano e acrescentar uma perfeição que Hashem também colocou no dom do ser humano, fazer esse mundo melhor.